Olá, meus queridos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma transmissão das nossas palestras online do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Já aqui agradecendo a participação de vocês, que sempre nos acompanham pelas mídias sociais. Então, já vamos começando os nossos trabalhos de hoje, né? E vamos contar com uma equipe aqui muito bacana, uma equipe que vocês com certeza já conhecem lá da casa, presencialmente da casa, e que agora farão parte dessa nossa transmissão de hoje, né? Eu vou colocar aqui na tela nossa querida Stephanie, que fará a leitura de uma breve mensagem. O nosso amigo Júlio, que fará a nossa prece de abertura, tá? A nossa prece inicial. E a nossa querida palestrante de hoje, que é a Raquel Zarpelon, tá? Que fará a sua palestra com o assunto, gente, sua palestra que é Destinação da Terra, tá? Então vamos lá, vamos aos trabalhos. Vou pedir então para que Stephanie faça a leitura para a gente. É com você, então, Stephanie. Boa noite. Eu escolhi um texto do livro Pão Nosso, né, que ele é da coleção Fonte Viva, é o número 159, A Posse do Reino, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam, e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como se não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas, sem o concurso das tribulações da Terra. Personalidade sem luta, na crosta planetária, é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Obrigado, Stephanie. Agora convido nosso querido amigo Júlio para fazer a nossa prece de abertura. Júlio, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos fazer a conexão com o plano superior, agradecendo a espiritualidade amiga, aos abnegados trabalhadores da casa de Francisco, que nos amparam. E como nos fala Emmanuel, que tudo passa, rogamos o auxílio de Jesus, médico das almas, para que tenhamos o discernimento e a resignação necessária para transpor com dignidade as dificuldades da jornada. Que possamos ter o entendimento e a compreensão dos ensinamentos aqui compartilhados e assim nos auxiliando diariamente para que possamos cultivar
a imunidade mental necessária para o nosso equilíbrio. Que tenhamos uma boa palestra, que tenhamos paz, que assim seja. Que assim seja. Então, passo agora então a palavra para a nossa palestrante da noite, que é a Raquel. Raquel, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês. Vamos nos sentir todos abraçados, todos envolvidos por essa energia da nossa casa Francisco de Assis, os nossos amigos. Nesse momento em que todos estamos em isolamento, distanciados, saber que fazemos parte dessa família, né? Sob um patrono tão maravilhoso quanto o Francisco de Assis, nos tranquiliza a alma, nos traz tantas coisas boas, assim, para que nós possamos dar continuidade às nossas atribulações, às nossas conquistas, nosso aprendizado aqui na Terra. E justamente para que nós possamos, além desse sentimento de amor que temos uns pelos outros, mas também possamos, através do conhecimento, ter mais energia e vontade e sermos mais fortes para enfrentar as dificuldades, é que eu gostaria de trazer a vocês hoje uma reflexão sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, foi escrito, né, trazido até nós por Allan Kardec, e apesar de ter sido escrito no século XIX, ele é muito atual. Então, no item 6, ele fala sobre a destinação da Terra e a causa das misérias humanas. E nesse sentido é que eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, para que nós possamos justamente compreender esse momento pelo qual nós estamos passando. Esse capítulo 13, ele fala justamente das muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, como que nós podemos interpretar? É um capítulo bastante denso em aprendizado, em ensinamentos, mas nós vamos refletir justamente sobre esse item 6, que fala da destinação da terra. E para que nós possamos dar início à nossa reflexão, eu tenho algumas questões que no estudo aqui eu acabei trazendo. Então, vamos pensar assim, sobre qual aspecto nós analisamos a Terra na atualidade. Como que nós podemos observar o que a Terra vem passando, o que está acontecendo na Terra? Nós olhamos para o que está acontecendo e observamos o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Como cada um de nós tem noção disso que está acontecendo? Nós vemos só as coisas boas ou só vemos as coisas ruins ou vemos meio a meio, né? De que forma vemos os sofrimentos pelos quais a humanidade está passando? São necessários, não são necessários? É castigo, não é castigo, né? Então, são reflexões que nós trazemos. E o que nós precisamos pensar quanto às causas das misérias humanas? Então, como diz o título, né? A causa das misérias humanas. Quais são as causas dessas misérias humanas? Então, com o intuito, com a intenção de buscar essas respostas, eu gostaria de trazer aqui a vocês algumas informações contidas tanto nas obras básicas de Allan Kardec, mas também em ensinamentos espíritos que foram trazidos até nós, até a humanidade, através de médiuns como o Chico Xavier e o Divaldo Franco, que são dois médiuns muito consagrados, né? E, voltando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, os espíritos nos dizem que muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, esse texto que eu acabei de ler, que está no Evangelho, nos traz justamente uma reflexão onde os Espíritos nos chamam a atenção que nós temos que olhar tudo o que nós estamos vivendo, não apenas pelo aspecto do que está acontecendo momentaneamente, né? Mas nós temos que olhar num conjunto, num âmbito maior. O título do capítulo já fala muitas moradas na casa do meu pai. Nós podemos interpretar como muitos planetas, como muitas existências, aí podemos fazer várias interpretações, né? Nós temos também, então, continuando aqui, no mesmo capítulo, que fala que a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante
desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que os habitam. Então, vamos pensar justamente nesse sentido. O que essa informação nos traz, né? Que a situação material e moral da humanidade nesse momento é uma situação que nós todos estamos passando por esse momento como, entre aspas, merecedores, né, do que estamos vivendo. E para que nós possamos entender um pouco melhor esse texto, vamos recordar os ensinamentos também que nos traz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é um outro livro da codificação que é muito interessante. E no capítulo 1 da parte 2ª, quando os espíritos nos falam sobre a escala espírita para a classificação dos espíritos. Olha só que interessante, eu vou ler para vocês, que está lá no Livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica mais na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão com o quê? Para o mal. Então, vamos nos situar aqui, né? Como é a humanidade hoje? Nós estamos mais propensos para o mal? O que vocês acham? Vamos refletir sobre isso. Os da segunda patamar aí da escala dos espíritos, nos falam que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Então, se nós analisarmos a humanidade como um todo, nós ainda não estamos todos assim, pensando apenas no bem, né? Então, nós ainda temos muitas tendências aos pensamentos negativos, né? Aos vícios que carregamos, né? E se nós não estamos na segunda parte dessa escala, muito menos na primeira, que finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, onde está Jesus? Então, nós temos ainda um longo trajeto, né? Então, como antecipadamente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, essa situação pela qual a Terra se encontra hoje é uma situação onde nós estamos todos no mesmo nível evolutivo, né? E nós nos encontramos, então, nessa escala dos espíritos imperfeitos, onde nós temos grande predominância da matéria sobre o espírito, não o contrário. Ainda a matéria é muito presente na nossa vida, nós damos muito valor às coisas que temos, né, e não propriamente ao que somos. E ainda temos muita propensão para o quê? Para os vícios e para as más tendências, né? E nesse sentido, desse aspecto que eu acabei de trazer para vocês, eu gostaria de pensar que nós também, se nós, como espíritos, obedecemos a uma escala evolutiva, o que nós podemos pensar em relação aos mundos? Será que os mundos também obedecem a essa escala evolutiva? Né? Então, justamente nesse sentido é que nós podemos pensar numa questão de afinidade. Então, se nós que estamos aqui na Terra, estamos vivendo num mundo onde todos nós temos ainda maior predominância da matéria sobre o espírito, não o contrário, nós podemos pensar que também a Terra, né, está passando por esse nível evolutivo, onde existe maior predominância da matéria sobre o espírito. E então, também podemos pensar nesse sentido que cada espírito habita o planeta de acordo com essa frequência vibratória evolutiva em que se encontra, né? E nós vamos habitar esse mundo de acordo com escolhas que fizemos no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, né? Munidos que somos do quê? Do livre-arbítrio, né? Então, nós podemos fazer essas escolhas, depende de cada um de nós. Não depende da minha esposa, do meu marido, do meu filho, depende de mim, né? Essas mudanças de comportamento, né? essas escolhas que fazemos, depende de cada um de nós. E o que eu estou falando para vocês está também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes do item 6, ele fala justamente da evolução dos mundos, e fala que a Terra se encontra aonde? A Terra hoje se encontra classificada como um mundo de provas e expiações, e que está em transição para um mundo de regeneração. Bacana isso, né? Nós estamos mudando, nós estamos melhorando. Então, se nós observarmos sobre esse aspecto, eu, Raquel, né, vejo o copo meio cheio, né? Todas essas dificuldades que estamos passando nos levam a perceber
que o copo está enchendo, ou seja, nós estamos passando para um mundo mais evoluído, que eu acho que é bem bacana, né? E também o que nós podemos observar? Se tudo que estamos vivendo hoje no nosso planeta, né? Como que a doutrina espírita entende esses acontecimentos? É importante que nós possamos refletir, porque a doutrina espírita nos traz o quê? Uma fé raciocinada. Tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender, né? E aí eu vou trazer um outro livro da codificação para vocês. Esse outro livro chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E no último capítulo da Gênese, os Espíritos nos esclarecem sobre os sinais dos tempos. E nesse último capítulo é muito interessante, que em toda, um capítulo um pouco extenso, até indico a vocês que possam ler esse capítulo, é muito interessante, nos esclarece muito, mas eu trouxe um trechinho aqui para vocês, que os espíritos reforçam que o nosso globo, com tudo que existe, está submetido à lei do progresso, ou seja, nós não vamos estacionar aqui, né? Nós não temos como parar, nós não regredimos, nós estamos evoluindo. Então, toda a nossa Terra está justamente inserida nesse contexto. Nós estamos submetidos à lei do progresso e todos que estamos aqui. Ele, o nosso planeta, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com o habitante. Olha só que interessante. A Terra está evoluindo e nós estamos evoluindo também, né? Por mais que a gente pare para pensar, que a gente acredita assim, meu Deus, mas a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas se nós observarmos, a Terra tem evoluído, nós estamos evoluindo, se nós pensarmos há 100 anos atrás, será que nós teríamos uma vacina tão rápido que nem veio agora, que possa nos ajudar a vencer a pandemia do Covid? Então, vamos pensar que a Terra, Deus está permitindo que nós estejamos passando por essa aprovação com muito mais recursos do que nós teríamos antes desse século, vamos dizer assim, né, no século passado. Então, nós estamos passando por essa transição com muito mais condição moral, tecnológica para enfrentá-la, né? E ainda, eles continuam no livro, na Gênese, e ainda que no momento em que a humanidade está pronta para a colheita dos frutos e para subir um degrau na escala evolutiva, pode dizer-se que são chegados os tempos de Deus. Então, muitos nós temos ouvido, são chegados os tempos, é o fim dos tempos, né? Mas, na realidade, nós, espíritos, acreditamos que não é o fim dos tempos, é o fim de um tempo de maldade, né? De tristeza. Nós vamos caminhando para um tempo de progresso, um tempo de regeneração, onde nós teremos mais consciência do bem, do amor, né? Nós saberemos, eu tenho inveja, mas eu tenho consciência do que eu tenho inveja e sei que eu tenho que me melhorar, né? Eu não vou ser perfeito, né? Um mundo de regeneração, um espírito, não vai ser perfeito, mas ele já vai ter consciência do bem, né? Então, já o espírito vai ter mais ação sobre a matéria do que nos dias de hoje, com uma explicação nas obras básicas. E nós estamos passando por esse momento, então, o da colheita, pois já nos encontramos em condições para subir um degrau na escada que nos conduz à luz. Então, nós não estamos passando à toa, né? Nós estamos passando porque temos condições de passar por esse período de transição, como aqui bem diz, né? Vamos dando continuidade a essa reflexão, que vamos pensar nas doenças que nós estamos vivenciando aqui na Terra, né? Será que nós adquirimos essas doenças apenas por uma má conduta nessa encarnação? Ou então nós adquirimos essas doenças um processo evolutivo, nós fomos ao longo das existências, né? Nós somos espíritos em evolução, nós não temos como evoluir apenas em uma encarnação, né? Então, nós estamos vivendo aqui na Terra já há alguns milênios, como seres humanos, e nós temos sido muito resistentes em relação às mudanças de comportamento. E essas mudanças de comportamento são necessárias, porque esses comportamentos ruins não afetam apenas a nós. Como eu falei antes, eu tenho que evoluir porque eu tenho que evoluir, não vou ficar reparando se o meu irmão, as pessoas que estão à minha volta precisam evoluir. Eu tenho que evoluir.
Mas se eu não evoluir, eu vou estar prejudicando os outros, né? E quanto mais tempo eu demorar para buscar essa evolução, o que eu, na minha forma de ver, mais eu vou estar demorando a ser feliz, a encontrar a luz. Então, também depende de mim esse desejo de encontrar a luz, né? Ter mais alegria, né? E quando nós pensamos em mudança e comportamento, nós podemos entender que algumas das nossas atitudes não seriam adequadas. Então, nós podemos chamar essas atitudes como alguns vícios, né? Que trazemos conosco ao longo dessa existência. E esses vícios, muitas vezes, eles são tão frequentes e tão existentes no nosso comportamento, que eles podem até se transformar em doenças. Nesse sentido, vamos refletir, quais seriam as doenças da humanidade? O que vocês acham que seriam doenças da humanidade? E será, vamos pensar nessa pandemia que estamos vivendo, será que o ser humano precisa desse tratamento para tratar as doenças, para curar as doenças? Então, eu vou colocar aqui alguns vícios que eu considero que são vícios que trazemos, que carregamos em nosso íntimo e que são necessários que nós possamos refletir sobre eles para que, se nós queremos encontrar a luz, nós temos que nos libertar desse vício, porque são correntes que nos prendem ao passado, são correntes que nos prendem ao sofrimento, né? Então, que vícios seriam esses? Vamos pensar no orgulho, na inveja, no egoísmo, na maledicência. Muitos se comprazem falando, né? Se nós pensarmos o comportamento de algumas pessoas em relação ao Covid, mesmo a pandemia, esse egoísmo exacerbado, né? A ambição, né? Mesmo vendo o sofrimento à minha volta, eu ainda assim, eu quero ter o recurso financeiro para mim. Você veja, é o espírito que ainda não suplantou, não superou a matéria, né? E no livro dos Espíritos, na questão 192, Allan Kardec pergunta em relação a isso, aos espíritos, né? E os espíritos respondem que ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral, ou seja, nós temos que progredir não apenas na questão tecnológica, não apenas na questão científica, mas nós precisamos, principalmente, ter essa evolução na amorosidade, na bondade, no amor ao próximo, na caridade, né? Que são questões de evolução moral. E se somente o ser humano se adiantou em um sentido, importa se adiante no outro, para que possa passar, né, de escala evolutiva. Sem isso, nós não vamos conseguir. E mais à frente, Kardec pergunta aos espíritos se a gente pode, em apenas uma existência, evoluir. Então, eles reforçam que não. E se nós nos esforçando nessa vida, nós poderíamos, na próxima vida, ter uma existência menos prenhe de amarguras, né? E os espíritos respondem, sem dúvida, pode reduzir a extensão e dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. O que ele quer dizer com isso, na minha forma de ver, é que nós temos que nos esforçar. Se nós ficarmos parados, acomodados, reclamando, nos vitimizando, nós não vamos conseguir evoluir. Então, vocês vejam, nós temos que olhar à frente, né? Olhar o mundo, o horizonte, né? Olhar o copo mais cheio, esquecer um pouco aquele comportamento de ficar sempre reclamando e achando que os outros têm que fazer as coisas por mim. Cada um de nós tem que fazer. E para reforçar isso que eu estou falando para vocês, eu fui pesquisar um pouquinho, e no livro Correio Fraterno, do nosso querido Chico Xavier, psicografou uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 19, chamado O Problema, o Chico Xavier nos traz a mensagem que diz assim, ele nos incita constantemente nesse livro à renovação íntima, né? E ele fala uma partezinha dessa mensagem, assim, que em todo problema aflitivo da Terra, lembremos-nos de que a solução do progresso e da paz principia em nós, de vez que realmente a ordem é de todos, e a felicidade é felicidade geral. Quando a ordem e a felicidade começam em cada um. Então, a minha felicidade que eu cultivo, a minha ordem, minha disciplina, minha vigilância, somada à vigilância do outro, somada à ordem do outro, à luz do outro, nós vamos tornando o nosso mundo melhor. Lembre-se do que eu comentei anteriormente, né? Que a humanidade evolui juntamente com o planeta, que está na Gênesis justamente essa informação, né? Também tem um outro livro muito bacana, que é o Sinal Verde, do Chico Xavier, também, e esse é do Espírito de André Luiz, no capítulo 35, que fala sobre as indagações do cotidiano, são várias questões. Eu trouxe duas perguntas aqui para vocês, porque a realidade. Uma delas diz assim,
Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos para trabalhar para isso? Então, como que o bem vai vencer se nós ficamos acomodados? O bem só vai vencer, só vamos atingir essa vitória se cada um de nós fizer a sua parte um pouquinho da do outro, né? Então, nós não podemos ficar acomodados pensando que apenas o outro tem que fazer, o governo tem que fazer, os países desenvolvidos têm que fazer. Nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, né? E mais à frente ele pergunta também, Emmanuel, olha só que pergunta interessante é essa. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Olha só, gente, é algo tão assim palpável no nosso dia a dia e a conduta diária, constante, quer dizer, atitudes que nós temos na nossa vida diária e que nós podemos com isso transformar o nosso planeta melhor, com a nossa própria transformação. E eu gostaria de, já caminhando um pouco para o final aqui, comentar com vocês sobre um livro que foi lançado no final de 2020, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nosso querido Divaldo Franco. O livro chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração. E esse venerando espírito, ele nos esclarece sobre essa provação que a humanidade está passando com a pandemia. E é muito interessante que ele nos traz muitas orientações, muitos ensinamentos muito bacana, vieram ao público, esse livro veio a público no finalzinho de 2020, bem no final de dezembro, né? E ele nos esclarece do porquê que estamos passando pela pandemia e questiona, qual a pior pandemia? O vírus ou a pandemia moral? Então, se observarmos o mundo, como está, tudo que está acontecendo, será que o vírus é a pior pandemia? Ou é o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Qual é a destinação que nós queremos para a Terra? Quais são as causas dessas misérias humanas? Então, de acordo com o que nós temos estudado e do que eu trouxe aqui para vocês hoje, é justamente o comportamento humano. Enquanto nós não trouxermos para nós a responsabilidade de que nós devemos modificar as nossas atitudes, seguir os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, nas suas atitudes, nós não iremos mudar, nós não iremos compreender essa destinação da Terra, né? E a necessidade de passarmos por essa provação coletiva, sem exceção, gente, é rico, é pobre, todos nós estamos passando pela provação, que procura auxiliar a humanidade a reencontrar o endereço de si mesmo e o endereço de Deus. Então, há uma necessidade de nós nos voltarmos a Deus. Olhem só, observem quantas pessoas estão buscando a nossa casa, que querem um pouco de paz no seu coração, que as questões materiais não nos completam, né? É efêmero, tudo que nós estamos vivendo aqui na Terra, daqui a pouco vai deixar de existir. O que realmente importa é que nós carregamos o nosso íntimo, a bondade, o amor ao próximo, isso é que realmente nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz com que sejamos felizes. E Miranda, né, Manuel Filomeno de Miranda também nos lembra do amparo espiritual que nós estamos recebendo, nós não estamos desamparados, nós temos um amparo espiritual maravilhoso, muitos espíritos de escola, muito evoluídos, estão reencarnando para nos auxiliar, né? E ele também nos traz a importância do Evangelho, com os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trouxe para nós como instrumento para neutralizar o mal e fazer com que o bem se instale na Terra. Olha só, gente, como é bacana todo esse auxílio que nós recebemos do plano espiritual. Nós estamos sendo amparados por Jesus nessa trajetória, mas nós temos que buscar as ferramentas que nós temos e fazer com que essas ferramentas sirvam para a nossa evolução, sirva para a evolução do nosso próximo, para o bem-estar de todos que conosco convivem, com amor no coração, com bondade, né? Trazendo sentimentos nobres nas nossas atitudes diárias. Vamos refletir a hora que acordamos, durante o dia, antes de dormirmos, vamos fazer a nossa prece, vamos cultivar bons pensamentos no nosso íntimo, né? Então, gente, o que eu gostaria de trazer para vocês é que, apesar de muitos olharem o copo cheio, meio vazio, eu procuro sempre olhar o copo cheio e cada vez mais cheio, né? Porque eu acredito que nós estamos caminhando para um mundo melhor, um mundo de regeneração, né? E também estamos preparando o quê? A Terra para a nova geração. E no livro da Gênesis, que eu já comentei antes, os Espíritos também nos esclarecem que a nova geração, como será essa nova geração?
ela vai se distinguir pela inteligência e razão, que são muito precoces. Se nós observarmos as crianças, elas são muito inteligentes já pequenininho, né? Mas eles vão também um sentimento inato do bem. Vão também carregar consigo crenças espiritualistas, o que constitui um grande sinal de adiantamento anterior, quer dizer, eles já conquistaram isso antes de reencarnar. E Deus está permitindo que esses espíritos venham para nos auxiliar nessa transição. Mas ela não se comporá exclusivamente a espíritos superiores, né? Mas os que já tendo progredido um pouco, eles se acham dispostos a vir aqui na Terra e ajudar a Terra a evoluir, passar por esse momento de regeneração. E, nesse sentido, eles nos esclarecem que a regeneração da humanidade não vai ser assim, todo mundo vai melhorar de uma hora para outra. Não. Nós vamos modificando, vamos despertando, vamos acordando, todos nós, para essas mudanças, né? E, nesse sentido, a Terra vai evoluir não com a mudança do espírito, nós mesmos é que vamos nos modificar. Não são os espíritos que vão modificar, mas nós vamos mudar nosso íntimo, nossa conduta, nós vamos realmente compreender os ensinamentos de Jesus, que estão aí há mais de 2000 anos, né? Então, eu acredito que com essa fala, nós conseguimos pensar um pouco mais nos questionamentos que eu fiz no começo, né? De que as causas das misérias, que está nos nossos próprios vícios, naqueles que nós carregamos, né? Na dificuldade que temos de nos colocarmos no lugar do outro, né? Nesse sentido, gente, para finalizar, eu gostaria que vocês aceitassem um convite que eu trago aqui para que nós nos dediquemos cada vez mais ao bem, ao amor ao próximo, à tolerância, ao perdão, à benevolência, né? Para que cada um de nós seja o quê? Sejamos os braços, as pernas de Jesus, para que ele possa se manifestar aqui na Terra através de nós. Os seus ensinamentos possam ser manifestados aqui na Terra através de nós. Tá bom? Então, agora eu gostaria de ir encerrando, convidar a todos vocês nesse sentimento de amor ao próximo, nesse sentimento de enlevo, né, por termos tanto auxílio do plano espiritual ao nosso lado, para que nós façamos a nossa prece. Então, vamos convidar a todos para que fechem seus olhos, para que nesse momento possamos agradecer a Jesus, que é o nosso mestre amigo, por nos trazer tantos ensinamentos maravilhosos, através dos seus evangelhos. Agradecer a Allan Kardec por ter nos conduzido por esse aprendizado na doutrina espírita, a Francisco de Assis, que nos acolhe, nos amparando sempre, não esquecendo que nós precisamos desse apoio para progredir. Nós te pedimos, Jesus, que nos alimente cada vez mais com esse desejo de amor, de luz, de paz, que nós possamos assim nos libertarmos dos nossos vícios, das nossas más tendências. Abençoe a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, para que em seus lares recebam a visita dos nossos amigos de luz e de amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Raquel, pelas suas palavras, por ter participado conosco dessa noite, dessa transmissão. Também agradecendo os nossos queridos amigos Stephanie, o Júlio, que fizeram a leitura inicial e a nossa prece inicial. Então, agradeço a todos vocês que compartilharam conosco desses momentos aqui, nessa palestra tão linda, tão bonita que a Raquel nos trouxe, com tantos ensinamentos, e que possamos levar esses ensinamentos que ela nos trouxe para as pessoas que mais precisam. Então, você que está aí em casa, procure divulgar para aquela pessoa que você tanto gosta, ou que seja aquela pessoa que você percebeu que esteja precisando de alguma ajuda. Compartilhe esse vídeo com ela. Lembrando que você pode se inscrever nos nossos canais da casa, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, e também acompanhar as notícias que acontecem aqui pelo www.cefa.org.br. Então, assim, vamos encerrando essa nossa transmissão de hoje, agradecendo mais uma vez por todos esses
participantes tão ilustres e tão queridos, para que até numa outra oportunidade nós nos façamos presentes novamente. Muito obrigado, fique com Deus, paz e bem a todos e até uma próxima.